Pessoal, um bom dia a todos. Hoje, dia 15 de setembro, são 8 horas e 38 minutos. Estamos começando mais uma aula do componente curricular de Filosofia 4, no curso técnico integrado em Informática. E hoje, então, nós vamos dar sequência, né, os últimos conteúdos de filosofia, né, do qual vocês já estão terminando, né, o ensino médio, e aqui a gente vai fazer, então, hoje vamos dar um passo a mais no desenvolvimento, né, então, desse curso, né, que considera-se os 4 anos, né, que vocês tiveram para trabalhar, tá? Antes da gente iniciar, né, eu coloquei ali no link é, do, do, do encontro de hoje, duas notícias, né, que são de interesses, acredito que de todos, tá? São duas notícias, né, no site, que estão disponíveis no site do IFRS, do Campus Rolante, né, que tratam da retomada gradual das atividades presenciais, tá? E, inclusive, a possibilidade já de, né, acredito que agora já tem um cronograma, né, de retomada de atendimentos presenciais no campus, tá? Então, isso é bem importante para que vocês acompanhem, né? Alguém comentou ali, eu nem sabia, né? Acompanhem o site do Campus Rolante, né? Entrem no site, acessem o site, acompanhem também nas redes sociais, vocês vão ter notícias, novidades em breve, tá? Fiquem atentos a isso, certo? São notícias, né, que já foram divulgadas para toda a comunidade, né? Então, eu vou deixar o registro para que vocês façam, entrem no site do IFRS Campus Rolante e leiam as notícias lá, né, que fala sobre o planejamento para a retomada gradual das atividades, né, no campus, e também uma outra notícia que fala sobre o atendimento presencial no campus, tá? Óbvio que por agendamento prévio, né? Mas já vai estar disponível, né, a partir do dia 4 de outubro, né? Daqui 15 dias, né? Vocês já vão poder também ter atendimento presencial no campus, tá? Vocês vão poder fazer o agendamento via e-mail, né? Na biblioteca, na Coordenadoria de Tecnologia da Informação, na CAEP, na Coordenadoria de Registros Acadêmicos e na Coordenadoria de Ensino, tá? Então, vocês podem fazer esse agendamento, né? E, se precisarem, podem buscar esse atendimento, né? Então, para estudantes e comunidade em geral, né? Vai ter um horário, né, de atendimento, né? Não vai ser todo dia, como era antes, né? Mas tem os horários especificados também lá na notícia, né? É importante que vocês fiquem atentos a isso, tá? Tem todo na página, né, do Campus Rolante, né? Vocês vão ter várias notícias falando, né, desse planejamento, desse retorno, tá? E também uma notícia bem importante, pessoal, né? Vocês já podem começar a compartilhar aí entre os pares de vocês, né? Já está aberto o edital para o processo seletivo do próximo ano, né? O processo seletivo do ano 2022, tá? Então, deixa eu colocar aqui também o link no, no, no chat, e vocês podem compartilhar também com os colegas, amigos, conhecidos de vocês, tá? Já está aberto. O pedido de isenção da inscrição também, ele já está aberto, né? Quem quiser, tem um critério lá que é para estudantes que, se não me engano, estudantes de baixa renda, talvez estudantes até de escola pública, né? Não sei se todos, mas tem alguns estudantes que podem pedir isenção da inscrição, né? Então é importante que vocês fiquem atentos, né, a esse edital e compartilhem com amigos, conhecidos, irmãos, familiares de vocês, né, que queiram fazer algum curso, né? Vai ter também, acredito que no edital vocês já vão ter acesso aos cursos que vão estar disponíveis, né? São mais de 4.900 vagas em todo o IFRS, né? E, se eu não me engano, deixa eu só localizar aqui, tem cursos superiores também no Campus Rolante, tá? Olha só, temos novidades, né, para a área de vocês, ó, uma graduação em análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Então, é bem importante, vocês que estão concluindo o curso, né, tem 35 vagas para o curso, para a graduação, para o curso superior, né, em análise e desenvolvimento de sistemas, né, é a área de vocês, né. É o segundo curso superior, né, do Campus Rolante, né. Vocês também podem optar por processos gerenciais, né, os dois ocorrem à noite, são 35 vagas, né, e vocês podem depois ler mais informações lá no edital, tá bom? E dos integrados, né, pessoal, tem de novo o integrado de administração, agropecuária, comércio e informática, tá?
São 6 cursos, né? Então, que temos vagas disponíveis. Bem importante, né, pessoal, essa informação aí, para que vocês possam compartilhar com os pares, os conhecidos de vocês, né? Para, enfim, a divulgação. Vocês são também bem importantes, né? Vocês que fizeram todo o curso, né? No campus, podem também divulgar aí para os amigos, conhecidos de vocês, tá bom? Então, ali também é importante vocês acessarem, né, o site do IFRS, Campus Rolante, que vocês têm essas informações todas, tá bom? Muito bem, pessoal. Dados esses avisos paroquiais inicialmente, né, vocês teriam alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, algo que vocês gostariam de saber agora nesse primeiro momento? Não? Tudo certo? Podemos começar propriamente com a aula? Muito bem. Então, deixa aqui eu já projetar a minha tela. Ah, minha rinite está atacando. Muito bem, já conseguem ver a minha tela, né? Sim. Bom, pessoal, a gente vai dar um passo a mais, então, né? Nas nossas reflexões, né? Eu havia falado para vocês que a filosofia contemporânea ela é um desdobramento da filosofia moderna, tá? E na aula de hoje a gente vai dar alguns passos a mais, tá? Quero apresentar um pouco das discussões, dos problemas, das questões filosóficas, né? Do pensamento contemporâneo, tá? E apresentar aí algumas pistas, né? Que podem marcar realmente, né? O surgimento de uma filosofia contemporânea, tá? Então, o primeiro tópico é realmente sobre o que é exatamente a filosofia contemporânea. Acho que eu já havia falado isso para vocês, né? Mas vou repetir. Há um debate, há uma reflexão sobre a própria ideia de que talvez nós não estivéssemos vivendo uma filosofia contemporânea, né? Que a filosofia contemporânea ela ainda não teria começado, tá? Ou melhor, começado não, né? Que nós ainda estaríamos vivendo a modernidade. Tem um livro de um professor aqui da Universidade de Passo Fundo, bem interessante, é uma coletânea de artigos, né? Em que ele fala assim, né? Bildung, que é um termo alemão para a palavra formação humana, a tradução para a língua portuguesa é formação humana, Bildung, e aí o subtítulo é Despedida ou Renascimento, né? E isso quer dizer o seguinte, né? Porque talvez há uma discussão agora, nesse momento, né, no século XXI, agora, recente, né, de que talvez nós não teríamos ainda concluído a modernidade, né? Que esse período histórico chamado modernidade ele ainda não teria acabado, né? E que talvez seria um equívoco nós dizermos que estamos vivendo a filosofia contemporânea, tá? Mas essa é uma discussão ainda muito recente, né? E todas as questões e teorias filosóficas do século XX e XXI, elas ainda permanecem em aberto, né? Então, um texto que eu disponibilizei para vocês também lá no Moodle, está disponível para leitura para essa semana, fala um pouco sobre isso também, né? Porque talvez a gente não tenha o devido distanciamento das questões filosóficas recentes, né? Para dizer propriamente se elas são algo totalmente novo ou se elas são apenas o desdobramento daquilo que a modernidade trouxe, né? De problemas filosóficos, de questões filosóficas, tá? Então, o tema da aula de hoje vai ser algo nesse sentido. Eu quero apresentar um pouco das teorias e questões filosóficas do século XX e agora do início do século XXI, né? E discutir um pouco, né, se de fato nós podemos dizer que surge uma filosofia contemporânea a partir aí do final do século XIX e início do século XX. Eu tendo, né, a minha opinião agora, eu tendo a acreditar que sim, né, nós, de certa forma, já estamos nos distanciando, mudando filosoficamente daquilo que os modernos acreditavam, tá? É claro que há muitos aspectos do pensamento moderno que ainda prevalecem hoje, que são muito importantes, que talvez não foram desenvolvidos ou alcançados da melhor maneira possível, tá? Mas também, ao mesmo tempo, eu discordo, né, que
a gente agora, que a filosofia contemporânea atual, ela é algo totalmente diferente da filosofia moderna, né? Eu discordo dessa teoria, principalmente em alguns aspectos, que eu, ao longo dessa aula, né, vou falar um pouco disso na aula de hoje, mas nas próximas aulas também vou mostrar um pouco, né, como que talvez o que muitos chamam de filosofia contemporânea, na verdade, ou, por exemplo, um termo bem ruim, quando vocês escutarem esse termo, ele vai aparecer em algum momento, né? Quando vocês lerem esse termo pós-moderno, né? Esse termo pós-moderno, ele é muito ruim, né? Ele é muito ruim porque nós não estamos vivendo algo... Dá para se entender no sentido de ter sido depois da modernidade, né? Mas não que a modernidade se esgotou, né? Que é a grande tese, né, dos pós-modernos, né? Talvez a modernidade ela tenha passado por crise, é o que eu vou mostrar na aula de hoje, né? A modernidade ela passa por crises, né? Nas suas raízes filosóficas, né? Mas não que ela tenha acabado, né? Como supostamente acreditam os pós-modernos, tá? Bom, então, para mostrar essa passagem, né, da modernidade para a filosofia contemporânea, eu quero resgatar alguns aspectos, né? 5 pontos, né, para mostrar que nós estamos, de certa forma, passando por essa crise, né, por essa transformação, né, da filosofia moderna para uma outra filosofia que até agora tem se chamado de contemporânea. Tá? A primeira ideia é a seguinte: ó, os modernos, pessoal, eles fundamentaram o conhecimento e as suas bases científicas na noção de subjetividade. Né? O que é subjetividade? É a nossa capacidade racional. Né? E uma das críticas que a gente pode fazer, que a filosofia faz isso, né, nesse longo do século XX, aí, ainda já no século XIX, é a ideia de que a gente não pode dizer, né, que teorias científicas fundamentadas na subjetividade, né, principalmente no racionalismo e no empirismo, elas são suficientemente ou que elas podem dar conta de toda a questão da subjetividade, né? Elas carecem de um elemento de historicidade na constituição da subjetividade. O que isso quer dizer, né? Os primeiros filósofos, os primeiros críticos do pensamento moderno vão dizer o seguinte: os modernos acreditavam que nós, somente pela nossa capacidade racional, pela nossa capacidade de fazer experiências, somente isso já seria suficiente para se fundamentar todo o conhecimento. Né? Eles desconsideram a dimensão histórica da formação do sujeito. Essa é a primeira crítica que se faz à filosofia moderna. Né? É como se os sujeitos fossem totalmente desprovidos de história, de contexto social, de realidade empírica em que eles estão inseridos. Né? Então, a primeira crítica que se faz aos modernos é essa. Né? A ideia de que não é suficiente essa fundamentação do conhecimento somente com base na razão e na capacidade de fazermos experiências. Né? É preciso acrescentar o elemento da historicidade na constituição da subjetividade. Ou seja, a gente precisa considerar os aspectos históricos presentes na formação dos sujeitos. Tá? E isso, de certa forma, rompe com esse modelo tradicional, né, que a modernidade privilegiou, né, como um modelo de conhecimento e de ciência, né, como forma privilegiada da relação do homem com a realidade, né, como se fosse suficiente para a gente entender tudo que há no mundo, nós usarmos a nossa capacidade racional ou a nossa capacidade de fazermos experiências, né. Então, os modernos acreditavam que essa é a forma privilegiada de se relacionar, do homem se relacionar com a realidade, né? Mas os críticos dessa visão vão dizer assim: olha, está faltando um ingrediente nessa história aí, que é a historicidade. É preciso inserir historicidade, né, para a gente compreender adequadamente o mundo e a realidade em que nós estamos inseridos. A historicidade dos sujeitos, né? Cada pessoa, cada ser humano, cada lugar, cada tempo, cada povo, cada cultura tem a sua dimensão histórica e que os modernos acreditavam que isso não era tão importante assim. Né? Tem uma metáfora, né, que é bem elucidativa disso, que diz o seguinte, né? Essa metáfora ela serve de crítica para a filosofia moderna. Né? Imagine a seguinte cena.
né? É óbvio, né, que é uma cena do século XIX, essa, né? Uma pessoa andando a cavalo se afunda num lugar onde tem um pântano de areia movediça, né? O cavalo vai se afundando, né? A pessoa começa a se afundar também, né? Na metáfora que os críticos da modernidade fazem, eles vão dizer o seguinte, né? Um homem moderno imagina que seria suficiente para ele poder sair desse pântano, como se ele fosse suficiente ele se puxasse pelos próprios cabelos, né? Para sair, né, desse atoleiro. Né? O que não é possível, né? Imaginem vocês, né? Vocês estão dentro de um buraco, vocês pegarem e puxar o cabelo de vocês para cima, né? Não é suficiente, né? É preciso o apoio, né, do contexto, é preciso de alguém mais, né? Nós não estamos sozinhos, né? Os modernos acreditavam que nós éramos um sujeito totalmente atomizado, né? Atomizado no sentido de que ele era autossuficiente, né? Que ele não fazia parte de outra coisa, tá? De uma outra dimensão, né? De uma dimensão social, né? De uma realidade social, né? E os primeiros filósofos críticos da modernidade vão dizer que essa é uma visão equivocada, né? Que não é suficiente, que isso é bem importante, né? A nossa capacidade racional, nossa capacidade de fazermos experiências, né? Mas isso não é suficiente, é preciso acrescentar um ingrediente, né? O elemento histórico na constituição do sujeito. Tá? Bom, decorre dessa crítica, né? Ou melhor, ela vem dessa crítica, né? A teoria do Hegel, né? O Hegel é um filósofo alemão do final do século XIX, né? Portanto, ele viveu praticamente todo o século XIX, né? Final do século XVIII e boa parte do século XIX. E ele vai dizer o seguinte, né? Que, na verdade, a nossa consciência é resultado de um processo de formação histórico-social. Né? O Hegel vai dizer que ele acredita que existe um grande espírito, né? A sua principal obra, né? Ele sempre vai discutir essa questão, né? Do espírito da história, né? É como se imagine que toda a humanidade ela tivesse também um espírito, né? Não fosse só da individualidade. E esse espírito ele é sempre histórico e social. Ele é resultado de um processo histórico e social, né? É como se fosse uma grande estrutura, né, que estivesse para além da individualidade, né? E isso é sempre histórico, né? Tudo que acontece, né? A dialética dos movimentos, né? Os movimentos de negação e afirmação, eles vão sempre acontecendo sucessivamente e vão constituindo a consciência dos indivíduos, tá? E isso é sempre resultado de um processo de formação histórico e social. Outro filósofo desse período aqui, né, do século XIX, né, é o Karl Marx. Né? O Marx ele é um seguidor do pensamento do Hegel, e o Marx vai dizer o seguinte, né? A gente já viu um pouquinho dele na aula passada, né? O Marx vai dizer o seguinte, olha, a nossa subjetividade e a nossa consciência derivam das condições materiais. O que são condições materiais, pessoal? É o ambiente em que nós estamos inseridos. As condições materiais literalmente assim, é a grana que a gente tem, né? A nossa subjetividade, a nossa consciência é derivada, então, dessas condições materiais, pelo trabalho que nós desenvolvemos e pelas relações de produção em que os sujeitos encontram-se inseridos. Quer dizer, né, então, por que a gente pensa que o capitalismo é bom hoje? É porque nós estamos inseridos numa sociedade capitalista. Né? Nós não conseguimos, talvez, projetar algo diferente, né? O Marx tentou fazer isso, né? Sem muito sucesso, né? Mas a gente tem dificuldade de pensar fora da lógica capitalista, né? Porque é a lógica que nós estamos inseridos, né? É o modelo de produção, ali, a partir desse modelo que nós estabelecemos as relações de trabalho, as nossas condições materiais, a nossa subjetividade, as nossas crenças, a nossa consciência, ela é muito moldada por essas relações todas que se estabelecem por esse modo de produção. Tá? Então, nós não somos só razão e experiência e sensibilidade, como diriam os empiristas, né? Nós não somos só isso. Nós somos razão, sensibilidade, mas também somos resultado, produto, né, dessas condições materiais em que estamos inseridos. Tá? Então, isso já é um aspecto novo, que os modernos não levavam em consideração.
Mas isso é suficiente para dizer que a modernidade acabou? Essa é sempre a pergunta que a gente tem que ficar se fazendo, né? Hegel e Marx acrescentam novos elementos, né, para essa discussão moderna, tá? Junto a essa discussão do elemento histórico, né, nós temos o acréscimo, né, da importância da linguagem, né, como forma de acessar o real, né? Porque os modernos acreditavam que a maneira da gente acessar a realidade era por meio da nossa razão ou por meio dos nossos sentidos, né? Mas a pergunta que os filósofos começam a se fazer aí, principalmente já agora no século XX, né, no início do século XX, finalzinho do século XIX, início do século XX, é a seguinte: seria a realidade somente o que podemos experimentar por meio dos nossos sentidos e pela razão, né? A realidade é só o que os sentidos podem experimentar e o que a razão pode conhecer? E mais, como que será que a realidade se reduz somente à experiência subjetiva e psicológica da razão, ou ainda pelas condições históricas e materiais da existência, né? Considerando agora, então, vamos acrescentar isso, né? Além da razão e dos nossos sentidos, né? Além das condições materiais e históricas, né, que nós estamos inseridos, né? Bom, o que a gente pode fazer diante disso, né? É aí que surge a linguagem. A linguagem como alternativa de explicação de nossa relação com a realidade, né? Vão surgir N teorias filosóficas aí no século XX, falando sobre a importância da linguagem, né? A linguagem como forma de explicação, como alternativa da nossa relação com a realidade, né? Porque, vejam bem, eu antes até vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Antes eu perguntava, pessoal, como é que foi? Como é que vocês estão? Como é que foi essa parada? Estão todos bem? Aí alguém só escreveu para mim S no chat. Nem falou nada, só escreveu a letra S, né? A maneira como a gente se relaciona, né, ela é mediada pela linguagem. Imagino que quem escreveu S queria dizer sim, né? Mas vamos imaginar que a gente está tentando ensinar a língua portuguesa para uma outra pessoa. E a gente pode dizer para essa outra pessoa, olha, se você quer dizer sim, você pode usar só a letra S, né? Vejam, mas nesse cenário que nós estamos vivendo aqui agora, pessoal, vocês aí na casa de vocês, ou enfim, eu não sei onde vocês podem estar agora, né? Com o dispositivo de vocês, eu aqui pelo meu computador, né? A gente tem um meio de comunicação, né? Que o meio, no caso, é a, a internet, né? Os dispositivos e a internet. Esse é o meio, porque está entre eu e vocês. Esse é esse meio. Mas o que nos aproxima mais ainda, além desse meio, é a nossa linguagem, né? Então, eu estou escrevendo algo aí, estou projetando para vocês. A maneira como a gente estabelece a nossa comunicação, ela é por meio da linguagem, né? Então, vai ter uma série de filósofos que vão dizer o seguinte, olha, a melhor forma da gente compreender a humanidade, a subjetividade, acessar o real, é a gente se compreendendo o funcionamento da linguagem, né? Vai ter vai ter toda uma série de concepções filosóficas, né, que vão surgir a partir dessa discussão, né? E a grande novidade aqui, pessoal, é a seguinte, né? A linguagem, ela passa a ser uma alternativa de explicação por sua capacidade de significação, né? A linguagem, ela é o quê? Ela é o elemento mais básico do nosso contato com a realidade e ela usa símbolos, sistemas simbólicos. Então, o Szinho lá no chat significa sim, né? Eu respondo uma pergunta, vocês não querem escrever toda a palavra sim, e vocês escrevem só a letra S. A letra S. São só símbolos, né? A linguagem de programação, vocês que trabalham com isso, né, pessoal? São símbolos. Esses códigos todos que nós estamos vendo aqui agora, né? Esse slide, esse desenho, essas letras, né? Eles são todos símbolos. Vocês podem falar melhor do que eu isso, né? Esse sistema simbólico, né, que representa a linguagem, ele é o que media a nossa relação com a realidade, tá? Então, a linguagem passa a ser um problema filosófico. A linguagem passa a entrar como
alternativa de explicação da realidade, para além da nossa capacidade racional e para além, ou melhor, para além não, usando, né, da nossa capacidade racional e dos nossos sentidos, tá? Então, a linguagem, ela é o quê? Ela é constituída de estruturas formais cuja relação com a realidade pode ser examinada independentemente da consideração da subjetividade, né? Então, vejam, essa tem todo um debate, né, daí sobre, a partir do século XX, né, principalmente depois, né, do ano 1905, quando a gente tem a primeira publicação, se não me engano, 1905, de um filósofo chamado Ludwig Wittgenstein. O Wittgenstein escreve um livro, né, Tratatus Lógico-Filosóficos, né, e que nesse livro ele vai dizer assim, que o mundo é tudo que pode ser descrito. A realidade é tudo aquilo que pode ser descrito. Tudo aquilo que eu posso, com o meu indicador, apontar, eu posso descrever na realidade, né? E aí vai ter uma série de, né, desdobramentos disso, né? Tem toda várias correntes, né? Filosofia analítica da linguagem, o positivismo lógico, né? A filosofia das formas simbólicas, né? Essas são correntes filosóficas, teorias filosóficas, né? Que vão, de certa forma, descrever o mundo a partir da linguagem, de uma linguagem que poderia ser, para vocês terem uma ideia, né? Esses filósofos já intuíam a noção de que nós poderíamos construir uma linguagem única para o mundo todo, somente com símbolos, né? Que os símbolos seriam capazes de substituir assim as linguagens, as expressões históricas, culturais, né? Essa é uma vertente. Tem um grupo de filósofos que vai defender isso, né? Principalmente o chamado Círculo de Viena, né? Eles vão dizer que a linguagem ela vai ser melhor aproveitada e ela pode desenvolver-se da melhor maneira possível se nós elaborássemos uma linguagem capaz, uma linguagem única, usando símbolos, que fosse capaz de explicar toda a realidade e que qualquer pessoa pudesse entender, de qualquer lugar do mundo, tá? Isso foi, de certa forma, apropriado pela própria linguagem computacional, né, pessoal? A linguagem de programação, acredito que é algo nesse sentido, né? Uma outra corrente que, pasmem, por incrível que pareça, o próprio Wittgenstein é um dos seus idealizadores, né? Numa outra obra que ele vai escrever, que agora eu não lembro o nome dela corretamente, né? Mas é o chamado Segundo Wittgenstein. Ele vai dizer que ele estava equivocado, né, nessa visão de linguagem que ele desenvolveu, e que, na verdade, a linguagem ela é sempre histórica, ela sempre depende de um contexto, ela sempre tem que estar vinculada ao contexto em que ela está inserida, né? Portanto, se a gente faz um determinado símbolo, né? Vocês sabem a língua de sinais, né? A Libras, né? Ela é a língua brasileira de sinais, né? E aí, esses dias, eu tenho um sobrinho meu que se formou recentemente na faculdade, né? Ele fez o curso de letras, e aí ele teve uma cadeira de Libras, né? Então, ele tem... conhece, né? Toda a língua de sinais, né? Não sei se alguém aqui conhece, né? E aí ele estava explicando, assim, né? Como que, para dizer várias expressões, eles usam esses sinais, mas ele é muito específico. A língua brasileira, ela não é a língua uruguaia, não é a língua francesa, né? Ela é a língua brasileira de sinais. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, eu achei bem interessante, né? Ele é professor, né? Então, ele estava comentando assim, né? Quando ele quer dar tema de casa para os estudantes que fazem uso da Libras, né? Da língua brasileira de sinais, quando ele quer dizer tema de casa, ele faz o sinalzinho de uma casa e faz esse sinalzinho assim de um livro, né? Como se estivesse lendo o livro. Então, esse sinal quer dizer que é o tema de casa, tá? Mas só entende isso quem está inserido nesse contexto. Quem não é desse contexto não consegue entender isso, né? Quem sabe língua brasileira de sinais é que vai entender. Quem não sabe está fora do jogo, né? Essa é a chamada teoria dos jogos de linguagem, né? Os jogos de linguagem, eles brincam com isso, né? Então, por exemplo, assim, vocês usam lá, por exemplo, esse símbolo aqui, ó, né? O que significa? O que significa esse símbolo aqui, né? Todo mundo vai entender, né? Positivo, afirmativo, legal, gostei, curti, like, enfim, esse símbolo ele tem um significado, né? Esse símbolo tem outro significado, né? Que só vai entender
quem está dentro desse jogo da linguagem, tá? Então, esse sentido que a linguagem tem depende do contexto em que ele está inserido, né? Todo mundo tem que saber as regras do jogo, todo mundo tem que compreender os sentidos, né? Eu lembro agora, ainda há pouco estava me lembrando, né? Meu filho tem 4 anos agora, completou 4 anos dia 4, semana passada, dia 13 de setembro, sexta-feira passada. E aí eu lembro que nós ficamos, eu tive que levá-lo na fonoaudióloga, porque a gente começou assim a perceber que ele estava com uns vícios, né? Na verdade, os vícios eram nossos, né? Que era assim, né? Ele queria beber alguma coisa, quando ele estava com sede, ele queria pedir água ou beber suco, alguma coisa, ele fazia assim, né? Ele apontava para a garrafa, apontava para o copo dele e fazia assim, né? E aí eu contei isso para a fonoaudióloga, ela disse, olha, ele não tem nenhum problema de linguagem. O problema dele é a questão de falar, de preguiça de falar, né? Se vocês entendem que ele apontando o dedo para uma garrafa, apontando para o copo, apontando assim, se vocês vão lá e servem água para ele, ele vai entender que ele não precisa falar. É mais cansativo. O nosso cérebro é uma máquina que procura evitar a fadiga, né? Ele procura fazer o menor esforço possível. Então, se vocês entendem que apontando para uma garrafa, apontando para o copo e fazendo assim, ele quer beber, bom, então ele não tem nenhum problema de linguagem, né? A linguagem dele está formulada, ele só não consegue falar, porque ele é preguiçoso, porque ele não quer falar, porque é mais cansativo falar, né? Imagine formular uma frase, né, para uma criança, né? Serve água no copo que eu quero beber, pois estou com sede. Né? Formular essa frase é algo muito complexo. Acho que tem um tempinho para entrar. Bernardo. Oi, Bernardo, bom dia. Nós já começamos, estamos dando sequência. Bom, então essa discussão da linguagem, ela ingressa, né, na lógica aí, né, da discussão filosófica, né, como um elemento a mais para auxiliar, né, nesse nosso acesso ao mundo real. Tá? Bom, e aqui vem o quinto elemento, né, que eu colocaria como... Então, vejam, a linguagem também é mais um elemento crítico à filosofia moderna. A modernidade acreditava que somente pela nossa capacidade racional e pela nossa capacidade de fazermos experimentos, né, nós teríamos acesso a toda a realidade, né? E os filósofos da linguagem vão dizer que não, a gente precisa levar em consideração esse elemento da linguagem, da comunicação, né? Um outro aspecto importante para a gente compreender a filosofia contemporânea, ou o desdobramento contemporâneo da modernidade, é a ruptura que a gente tem na modernidade, já começa na modernidade, portanto, a gente pode dizer que esses aspectos aqui, eles derivam dessa ruptura que a modernidade trouxe, né? Eu coloquei essa imagem aqui, ó, estão vendo aqui? Esse é o homem vitruviano, né, do Leonardo da Vinci, que é um filósofo, um pensador, um cientista, renascentista. O da Vinci, ele já colocou... Vocês já viram todo esse desenho, né, pessoal? É um homem dentro de formas geométricas, né? Então aqui está um quadrado, né? Conseguem ver aqui. E daí tem um círculo todo ali à volta. Ele está nu, ele está bem no centro, né? E aqui ele coloca o homem como sendo de proporções e dimensões perfeitas, ocupando a centralidade das formas perfeitas do círculo e do quadrado, né? Que seriam as formas perfeitas, né? Disponíveis na natureza, tá? O Da Vinci coloca esse ser humano como centro da compreensão do universo, ou aquele capaz de compreender o mundo na sua totalidade. Só que nós temos um problema, que esse antropocentrismo ele já é colocado em questão também ainda lá na Revolução Copernicana com o Copérnico, né? E com o Galileu, depois, que vai também provar isso, né? A ideia é a seguinte, né? A Revolução Copernicana coloca o homem fora do eixo da centralidade, presente na doutrina do geocentrismo. O que é o geocentrismo, né? É a Terra como centro do universo, né? E tudo mais girando à sua volta. Se o homem é a criação mais elaborada da Terra, e a Terra é o centro do universo,
quer dizer que o homem é o centro. Bom, mas esse homem, ele está meio, né, ele já não é mais, se a Terra não é mais o centro do universo, bom, então o centro, o homem já também não é a coisa mais central desse universo. Ele já não é mais a última bolachinha do pacote. Ele já é alguém que ele passa assim a não ter um lugar tão importante assim, né? O Darwin maximiza isso, né, com a sua teoria da evolução. Ele vai colocar o ser humano como somente mais uma espécie natural dentre tantas outras, né? O ser humano, sim, ele evoluiu, né? Isso é uma teoria, não é uma hipótese, né? Até o momento nós não temos nenhuma hipótese que conseguiu provar a sua veracidade que seja contrária à teoria do Darwin, portanto a gente aceita, a ciência aceita ela como ela é aceita, a teoria mais aceita, né, no momento, na atualidade, né? Mas o Darwin conseguiu demonstrar que os seres humanos eles são somente mais uma espécie natural dentre tantas outras, né? Nós passamos por um processo de transformação, de evolução, por meio de milhares de anos, não foi uma coisa assim da noite para o dia, né? Segundo Darwin, não teve necessariamente um primeiro momento em que houve um design inteligente que criou tudo, né? Mas talvez esse design inteligente até exista como a força motriz de toda essa evolução, né? Mas essa é uma outra discussão também, tá? Mas o que o Darwin, é importante a gente ter aqui como presente, é que o Darwin ele diz assim, olha, o ser humano não é tudo isso, não. Ele é um ser que evoluiu, mas existem outras espécies que evoluíram também, né? O ser humano é só mais uma dessas espécies que evoluiu, né? E que talvez daqui um pouco ele, nessa evolução, leve ele ao seu extermínio, né? Isso não é um absurdo da gente pensar, tá? Outra questão aqui agora já, o Darwin é do século XIX, né, pessoal? Não tenho certeza que ano foi publicada essa teoria da evolução, né? Mas aí a sua influência principal, né, do Darwin foi no século XIX, né? No final do século XIX, no início do século XX, nós vamos ter uma outra figura que é colocado como um dos mestres da suspeita, que é o Sigmund Freud, né? O Freud vai dizer o seguinte, ó, vocês conseguem ver essa imagem aqui, ó, no slide? Conseguem ver aqui, ó, em azul aqui? Estão vendo aqui, pessoal? Ó, esse aqui é um iceberg, né? Os filósofos modernos acreditavam que nós éramos isso aqui, ó, né? Que nós éramos seres conscientes, que nós teríamos, pela nossa capacidade racional, domínio sobre as coisas da realidade, né? O Freud é um psicólogo. Ele é um psicólogo que elaborou uma nova forma de se fazer psicologia, que é por meio da psicanálise, né? A psicanálise, o que é? É a análise da psique. A análise, até hoje, é um método, né, de tratamento, vamos dizer assim, né, psicológico, análise, que ela diz o seguinte, né? Basicamente o seguinte, ó, você vai lá conversar com um psicólogo, você senta de costas para ele, né, preferencialmente, de costas, e vocês ficam conversando. Conversa, conta a sua história, tenta contar algum sonho, conta como foi a sua infância, né? Como é que está a sua vida, vai contando. E ao contar, você vai revelando coisas e se dando conta, né, de algo que você não tinha consciência. Nem você tinha consciência. O psicanalista faz perguntas que te problematizam e te incomodam e vão fazer você acessar a parte de baixo do iceberg, que é o inconsciente, né? O Freud, ele é o criador dessa noção de que nós temos diferentes níveis, né? E que o nível consciente, né, é um nível que a gente consegue, daquilo que a gente consegue ver, da nossa vigília, né? Eu estou vendo que hoje é um dia de sol, o céu está azul, a temperatura está em tantos graus, né? Eu posso dizer da rua que eu moro num prédio, né, que na frente tem uma escola de inglês, eu posso, enfim, essa é a dimensão consciente. Mas tem uma outra parte que é aquilo que está inconsciente, que de vez em quando aparece nos meus sonhos, né?
e que essa forma inconsciente, aqui que vem a novidade do Freud, né, é que o inconsciente interfere fortemente no nosso comportamento, que é determinado por impulsos e desejos, os quais nós não temos consciência e que são reprimidos. Essa é uma tese desenvolvida num livro chamado Interpretação dos Sonhos. O Freud vai dizer que tudo aquilo que nós fizemos é resultado muito mais do nosso inconsciente, daquilo que está consciente na nossa mente, né? Então é como se o inconsciente ele interferisse na nossa forma de ser. É como se os nossos impulsos, os nossos desejos, as nossas paixões, elas interferissem muito mais na nossa forma de ser, né? Nas nossas relações com os outros, na nossa relação com os pais, na nossa relação com os diferentes de nós, né? Os impulsos é que agem e interferem no nosso comportamento. E mais, impulsos primitivos, em algumas vezes, né? Impulsos assim, por exemplo, da onde que você vê uma criança sentir ódio, né? Já viram uma criança que às vezes ela faz uma expressão de ódio, né? Da onde que vem esse ódio, né? Vem das experiências que ela acumulou na sua infância, desde, inclusive, o Freud vai até longe nisso, né? Desde daquele tempo em que ela estava lá na barriga da mãe, né? Ali já temos a formação, né? Hoje já tem estudos que mostram, né, que uma criança ela forma muito da sua personalidade até os 6 anos, né? Até os 6 anos, muito daquilo que a pessoa vai ser na sua vida adulta já está formado, né, está ali armazenado na pessoa. E está no inconsciente. Eu duvido que vocês lembram, por exemplo, dos 2, 3 aninhos de vocês. Vocês não lembram, né? Tenho certeza disso. Ninguém consegue lembrar. Uma que outra experiência que de vez em quando vem um lapso na nossa memória, né? Eu, por exemplo, vou falar por mim, né? Eu tenho lembranças a partir dos meus 5 anos de idade, né? Que foi um momento, 5, 6 anos de idade, né? Algumas lembranças de 5, depois, a partir dos 6, eu começo a ter algumas lembranças mais fortes, né? Mais consolidadas. Mas até aí, menos disso eu não lembro de nada, né? 2, 3 anos aí, 4 anos, né? Por exemplo, a idade do meu filho, né? Meu filho é consciente, ele vê, ele sabe, ele conversa, fala, come, faz tudo, como um ser humano, né, praticamente normal, né? Assim, da faixa etária dele, né? Mas tem muita coisa que ele, né? Ele não vai lembrar daqui 2, 3 anos, né? Minha filha, que tem 9, né? Ela já não lembra de coisas que aconteceram com ela quando ela tinha 3, 4 anos, né? E que nem faz tanto tempo assim, né? E isso fica tudo no inconsciente, e é a maior parte, tá? E aí o Freud vai dizer o seguinte, olha, é esse inconsciente, é esse gelo do fundo do mar que interfere na nossa consciência, né? Bom, e aqui eu só coloquei para vocês aqui, né? Esse aqui era o consultório do Freud. Aqui está o divã, ó, e ali está a cadeirinha que ele sentava, ó. Depois vocês olhem com calma mais em casa, tá? As pessoas sentavam de costas para ele, deitavam ali, tiravam suas pernas, né? E ele ficava sentado ali ouvindo, né, as histórias que as pessoas contavam, né? E aí ele fez assim, ele tem a clínica dele, né, esse consultório, né, está lá montado até hoje, em Paris, na França, né? Ele, assim, escreveu vários livros, né, relatando, né, as suas descobertas, né, a partir dessa dimensão do inconsciente, tá? Bom, então, um outro elemento mais contemporâneo, né, que coloca em questão o antropocentrismo, pessoal, e isso eu acho que vocês são melhores do que eu para falar, é a revolução da informática e da inteligência artificial, né? Os supercomputadores, hoje, eles já fazem coisas que o nosso cérebro tem capacidade, mas não faz na velocidade e na entre aspas, qualidade que um supercomputador é capaz de fazer, né? Processamento de dados, processamento de informações, né? Por exemplo, os carros autônomos, né? Esse tempo de pandemia nos mostrou muito, né? As possibilidades, né, que a informática tem, né, em que a inteligência artificial pode nos ajudar, né? E está colocando em questão o antropocentrismo, né? A inteligência artificial, né? A gente não vive isso aqui ainda com muita força, né? Mas teve uma experiência nos Jogos Paralímpicos, não sei se vocês viram isso, né? De uso de carros autônomos, né? Teve até uma cena que um carro atropelou uma pessoa, né? Daqui para frente, essa vai ser uma discussão muito importante, né? E aí, portanto, a centralidade dos seres humanos ela já começa a ficar em questão, né?
vocês já devem saber melhor do que eu isso, né? A substituição que a inteligência artificial está fazendo de trabalhadores na indústria, né? A indústria ela está utilizando muito inteligência artificial, né? E colocando de lado os seres humanos, enfim, daí a gente vai ter que descobrir alguma outra coisa para fazer, né? E um outro desdobramento, pessoal, né, que coloca em questão essa centralidade dos seres humanos é a própria revolução biológica, né? Que coloca em xeque a própria organicidade da natureza, o próprio tempo da natureza, né? Então, por exemplo, os produtos transgênicos, né? Ou também, né, que são criações humanas, né? Por que são criações humanas, né? Os seres humanos conseguem manipular características dessa determinada espécie, né? Só que tudo isso tem certos limites, né? Até onde a gente pode ir? Até onde a gente pode interferir nisso, né? Quem que vai estabelecer esse limite, né? Como é que nós vamos lidar com tudo isso enquanto humanidade? Bom, então essas são algumas das crises, né, que a filosofia moderna sofre, né, no tempo contemporâneo. Pessoal, acho que eu falei demais hoje já, né? Obrigado pela atenção de vocês, desculpa pelo meu devaneio tão longo assim, né? Mas a gente tem que dar conta aí também, né, dos conteúdos todos, né, que nós, nesse formato remoto, temos que fazer nesse sistema mais compactado, tá? De minha parte era isso. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma consideração, algum comentário. Deixa eu parar minha apresentação aqui. Mas de minha parte era isso, pessoal. Alguém quer comentar alguma coisa, quer falar, quer fazer alguma pergunta? Tudo ok? Sim, Tainã. Tu sintetizou muito bem, né? Não é que é o ser humano não ser mais o centro, que o homem não ser mais o centro, né? A gente precisa acrescentar alguns ingredientes a mais nessa visão que a modernidade acreditava ser suficiente, né? E esses ingredientes a mais, eles estão aparecendo, né? É esse ingrediente da história, esse ingrediente da linguagem, esse ingrediente da inteligência artificial, né? Essa dimensão do inconsciente, né? Tudo isso são questões, são situações da atualidade que os modernos não dispunham na sua época, né? Mas que hoje a gente pode acrescentar. E aí a gente vai ver que aquela visão ela é, de certa forma, limitada, né? Ela é muito importante, né? Esse acesso ao mundo pela nossa capacidade racional, pelos nossos sentidos, né? Mas ela não é suficiente. A gente precisa acrescentar esses outros aspectos. A linguagem, a inteligência artificial que está aí hoje, né? Essa dimensão do inconsciente, né? As paixões, as pulsões que estão latentes nos seres humanos, né? Tudo isso são ingredientes que precisam ser acrescentados. Sim, nesse sentido, sim, a filosofia contemporânea é uma discussão sobre algo a mais que está presente na humanidade, né? Tem um filósofo que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Que é o Martin Heidegger. Ele vai dizer o seguinte, né? Que todo esse processo até a modernidade, no fundo, foi um esquecimento das verdadeiras questões acerca do ser humano, né? Ele vai dizer, inclusive, que quanto mais moderna é uma sociedade, menos os seres humanos são humanos, tá? Essa é uma discussão para a próxima aula, mas eu só quero adiantar, que acho que a partir da pergunta do Tainan, ela é bem pertinente. É isso mesmo, né? Talvez os seres humanos, eles estão meio que perdidos nesse século XXI, século XX e no século XXI, né? Um exemplo claro de perda total de humanidade no século XX foram as guerras mundiais, né, pessoal? Né? O nazismo foi assim, o nazismo, todos os regimes totalitários, nazismo, fascismo, stalinismo, né? É de uma perda de humanidade, né? Ali você vê assim que os seres humanos usaram somente uma racionalidade instrumental, né? Uma razão que não é uma razão emancipadora, uma razão crítica, né? É uma racionalidade somente instrumentalizada, né? Colocada a serviço de algo, né?
para atender interesses de alguns, entender os desejos por força, poder e força de outros, né? Então, a gente pode dizer que toda a discussão contemporânea acerca da filosofia é assim, olha, o que de certa forma ocorreu de errado com a humanidade até agora? Não sei se me fiz entender, Tainá. Assim, é como se nós começássemos a colocar em questão a nossa própria condição de seres humanos, né? É como se nós fôssemos assim, ó, imagine a seguinte metáfora. É como se os seres humanos viessem num crescente, numa escalada rumo ao progresso, que as coisas todas estavam indo bem, e de repente no século XX as coisas começaram assim, a degringolar, a meio que se perder, as pessoas foram começando a fazer coisas, atrocidades, né? Nós tivemos aí, por exemplo, a crise da Bolsa de Valores de 29, as guerras mundiais, a Guerra Fria, né? O avanço dos regimes totalitários do mundo, né? Uma série de coisas absurdas, né? Que foram inimagináveis, né? Nós tivemos muitos avanços, né? A computação é uma, o desenvolvimento da ciência é outro, né? Por exemplo, as vacinas melhoraram muito a qualidade de vida das pessoas, né? Mas é assim, ó, é como se fosse uma faca de dois gumes. Na mesma medida em que as coisas ficam boas em alguns sentidos, elas ficam ruins em outros, tá? Então, acho que todo o tema, toda a reflexão filosófica contemporânea, ela tenta mediar aí os prós e contras, né? Aquilo que de bom a humanidade produziu e aquilo que de ruim, o preço que ela está pagando por isso, né? Então, por exemplo, assim, a gente, né, vive nessa discussão agora, né? Sempre vem à tona essa discussão, né? Floresta amazônica, né? Ela é brasileira, ela é nossa, é um patrimônio nosso, ela é um patrimônio da humanidade, ela é um patrimônio de todos os seres humanos, né? Mantê-la em pé parece ser o melhor, né? Mas para as pessoas que estão morando lá, será que aquilo é o melhor, né? Os países que hoje defendem ferrenhamente, né? Os países fora do Brasil, outros países, né? A União Europeia, né? Defende assim com unhas e dentes, né? A preservação, né? Mas o que eles fizeram, né? Com as florestas deles, né? Então, assim, a Europa, ela é a velha senhora, né? Tem uma expressão que fala isso, né? A Europa, a gente pode ver ela como uma velha senhora, né? Que já viveu mais, experimentou algumas tragédias e quer, de certa forma, dar conselhos para o resto do mundo, né? E que a gente deve, em alguma medida, ouvir esses conselhos, né? Óbvio, eu prefiro ouvir os conselhos de uma pessoa mais idosa, né? Do que de um jovem inexperiente, né? Mas é assim, no fundo, essa é a discussão, né? Eles erraram muito, né? O mundo moderno se desenvolveu primeiro muito na Europa, né? Na Europa, principalmente na Europa, né? Mas eles destruíram as florestas deles, fazendo carvão para tocar as máquinas a vapor e as indústrias, né? Os trens, né? Eles desenvolveram, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial ocorreu predominantemente na Europa, né? As experiências totalitárias mais horríveis, né? O nazismo, o fascismo, o stalinismo, ocorreu na Europa, né? Então, a partir dessas experiências trágicas, eles começam a fazer perguntas e reflexões que colocam, bom, né? Quais são os limites, né, do que os seres humanos podem fazer ou deixar de fazer, né? Essas são perguntas que contemporaneamente são feitas, tá? Não sei se te ajudei, Tainã, ou piorou a situação. E essas novas ideias seriam ou não suficiente para uma nova filosofia? É a dúvida que tu falou lá no início. Isso, exatamente, Tainã. E aí vem a discussão assim, ó. Talvez o que aconteceu no século XX e está acontecendo no século XXI foi um erro de compreensão da filosofia moderna. Entendeu? Por isso que a gente pode dizer assim que talvez a filosofia moderna não acabou ainda, né? Porque talvez o que está acontecendo agora foi uma compreensão das discussões filosóficas enviesada, das discussões filosóficas da modernidade. Elas foram mal compreendidas, elas não foram suficientemente compreendidas. Elas foram compreendidas em partes, e aí o pessoal fez uma leitura enviesada, atravessada, usou de qualquer forma os conhecimentos produzidos no mundo moderno, né? E aí começou a fazer um monte de bobagem, né? E aí, se os filósofos modernos, por exemplo, Descartes, David Hume, Kant, né?
que são as expressões da filosofia moderna, se eles estivessem aqui hoje e eles iam olhar para nós e dizer assim, vocês estão fazendo tudo errado, olha que bobagem que vocês estão fazendo, não é assim, né? Então, assim, a gente dizer que a modernidade acabou é um pouco perigoso ainda, né? Porque talvez a gente não concluiu o projeto iluminista da modernidade, né? Talvez a gente ainda precisaria voltar aos filósofos modernos, tentar ler novamente eles, compreender, imaginar, porque eles projetaram a sociedade que nós vivemos hoje, né? A sociedade do ponto de vista político, as questões econômicas, o papel da ciência, o papel do Estado, o papel da educação, da democracia, tudo isso eles pensaram, né? Pensaram dentro de um projeto de sociedade, uma sociedade livre, de pessoas emancipadas, com educação, com formação, com respeito às suas culturas, com paz, né? Com o desenvolvimento científico para apoiar a nossa vida. Eles pensaram uma sociedade assim. E aí, ao longo do século XX, aconteceu um monte de bobagem, né? Um monte de confusão, né? E aí, se eles estivessem aqui hoje, eles poderiam dizer assim, olha, vocês fizeram tudo errado. Não venham querer dizer que vocês vão criar uma nova filosofia, que vocês vão abandonar a gente, dizer que nós não servimos mais, né? Não é assim, né? Talvez o que está acontecendo hoje é resultado de uma compreensão enviesada do que eles nos deixaram, né? Então, a tua pergunta é fundamental, Tainan, é exatamente isso, né? A gente fica sempre na dúvida, não há consenso, né? Muitos autores não gostam desse termo filosofia contemporânea. Tanto é que, por exemplo, esse livro aqui, ó, né, que é um livro de história da filosofia, né, que eu gosto muito de usar, o professor Danilo Marcondes, ele por exemplo, ali, ele não traz mais aspectos, né, das discussões mais contemporâneas, mais recentes, né, porque talvez esses filósofos de agora, eles, né, que dizem que a modernidade acabou, eles estejam errados, né, e que talvez no longo do tempo, né, daqui dos 100 anos, talvez um pouco menos, 50 anos, eles possam olhar e dizer assim, bom, esses que se dizem pós-modernos ou contemporâneos, eles falaram um monte de bobagem, né? Talvez eles estejam completamente equivocados, tá? Então é por isso que há um certo receio da gente dizer assim, não, a modernidade acabou, agora é só filosofia contemporânea. Não, né? Desde Hegel, Marx, o Freud, né, o Nietzsche, e aí depois os filósofos do século XX, todos eles, né, pelo menos os principais, o Heidegger, o Husserl, toda a escola de Frankfurt, né, Adorno, Horkheimer, Habermas, todos eles vão dizer o seguinte, olha, talvez a gente precisa resgatar a modernidade, a gente precisa atualizar esse projeto moderno, né. Por isso que eu falei daquele livro no início, né, Despedida ao Renascimento, nós temos que nos despedir da modernidade, nós temos que fazer ela renascer, né? Essa é uma discussão interessante também. Tá? Mas muito boas perguntas, Tainan. Muito bem elaboradas, muito obrigado. Né? Elas deram sinal que você, acho que e a turma também está compreendendo, né? E essa pergunta ela é fundamental também para a minha provocação. Né? Então, a questão principal seria voltar à filosofia moderna ou tentar buscar uma filosofia? Foi o que entendi. Seria isso? Exatamente, Tainan. É isso mesmo, né? Então, esse pessoal quem faz filosofia agora está nesse imbróglio aí, né? Será que a gente busca uma filosofia nova ou a gente... Eu, particularmente, Tainan, eu prefiro acreditar numa via alternativa. O que está se fazendo, por exemplo, Charles Taylor, que é um filósofo canadense, né? É um filósofo está vivo ainda, esteve recentemente aí na Unicinos, em São Leopoldo. E ele escreveu um livro chamado Ética da Autenticidade. É um livro pequeno, eu tenho edição, não está aqui comigo agora, tá? E ele diz o seguinte, né? Eu particularmente partilho dessa compreensão dele. Ele diz assim, a gente precisa analisar o que deu errado da modernidade antes de tentar formular algo novo. Né? Tem várias escolas. Os pós-estruturalistas, o Derrida, Deleuze, Guattari, tem uma série de filósofos, principalmente os franceses, né? Que eles são muito críticos, muito ferrenhos, eles vão dizer que acabou tudo isso aí, a gente tem que formular uma nova filosofia. O Charles Taylor é um canadense, né? Então um leitor principalmente, né, da tradição moderna, mais clássica, né? Do Descartes, do Kant, né? Principalmente do Kant, ele vai dizer o seguinte, olha,
A gente precisa voltar a esses filósofos modernos, né? As pesquisas em filosofia precisam voltar para esses filósofos e tentar analisar mais profundamente o que eles fazem. E é o que ele faz. O Charles Taylor, ele faz isso. Eu, particularmente, também sou mais adepto dessa corrente, né? Aqui, por exemplo, quando eu fiz um mestrado aqui no PPG, a gente falou muito sobre essa discussão, né? E no campo da educação, tem muita teoria educacional contemporânea, né? Por exemplo, esse novo ensino médio, adequado aos novos princípios, né? Essa questão da interdisciplinariedade, né? A integração dos saberes, né? Tudo isso é balela, né? Eu, particularmente, acredito numa educação formativa, né? Numa educação que forme os seres humanos, né? Forme no sentido, assim, de tentar desenvolver em nós o que de mais característico nós temos, que é a nossa capacidade racional, né? Porque eu, de certa forma, também estou imbuído um pouco desse espírito, né? Eu não acredito que a modernidade acabou, né? Mas isso agora é uma opinião minha, tá, pessoal? Né? Minha, assim como alguém que não pesquisa profundamente isso, tá, pessoal? Né? Mas a discussão agora é essa, né? A gente precisaria voltar aos clássicos, o Descartes, ao Kant, Rousseau, ao John Locke, Adam Smith, né? Esses filósofos que pensaram a sociedade moderna, ler eles com mais calma, com os nossos olhos, né? Os olhos do século XXI, tentar compreender dentro do seu contexto que eles foram escritos, né? E tentar ver o que nós estamos fazendo de errado, tá? Eu particularmente acredito mais nessa vertente, né? A tua pergunta também, a tua síntese, exatamente, né? Tentar recomeçar a filosofia contemporânea seria essa via alternativa. É mais ou menos isso, Tainá, né? Tentar a gente refundar a modernidade, né? Refundar a partir da leitura profunda daí dos clássicos, né? Do Kant, Descartes, John Locke, Adam Smith, né? Esses filósofos que fundaram a sociedade moderna, né? O próprio Darwin, né? Os cientistas, né? Newton, Galileu, enfim, todo esse pessoal aí que fundou o mundo moderno, né? A gente deveria ler eles com mais atenção, com mais calma, né? E não se atirar assim já na primeira. E está acontecendo muito isso, né? O pessoal aí inventa mil e uma paranoia aí, né? Para ficar discutindo temas assim, esses tempos até numa escolha de didática, um professor, uma professora falou assim, eu acho isso uma coisa muito velha, né? Pô, eu fiquei assim, né? Eu me sinto um ancestral quando eu vou discutir com essas pessoas, né? A gente ficar também só olhando para o nosso círculozinho fechadinho aqui agora, né? Nos impede de ver o mundo numa perspectiva maior, né? Uma visão filosófica maior, né? Que a tradição, ela foi muito eficiente nesse sentido, né? Fazer filosofia é um pouco isso, né? Talvez por isso que filosofia é uma coisa meio, o pessoal acha meio viajada, uma coisa assim, né? Não é tão cheio de novidades como algumas discussões aí que o pessoal anda fazendo aí, inclusive no campus, né? Mas enfim, cada um vai fazer aquilo que achar melhor. Certo, Tainã? E turma, muito boa aula hoje, obrigado pela participação, né? De vocês, pela paciência de vocês, né? Eu vou interromper a gravação, tá? E depois eu registro a frequência de vocês, certo?